Site, e-book, aplicativo, não importa qual será o seu infoproduto. Se no conteúdo constar legislação, é importante que você siga essas 3 dicas que eu vou dar. Meu nome é Gisele, eu sou advogada, auxilio várias empresas na redação do conteúdo na internet e tenho visto muito as empresas fazerem algo que é perfeitamente evitável. E por isso, trouxe aqui esse conteúdo para ajudar você que também está querendo produzir, está querendo começar a trabalhar na internet. Mas antes de falar das 3 dicas em si, vamos pensar juntos. O que é uma legislação? Existe uma norma. Esta norma, ela ganhou publicidade através de sua publicação no Diário Oficial, que pode ser da União, dos estados ou dos municípios. E se eventualmente esta norma for modificada, a publicação que ocorreu tempos atrás, ela não vai ser modificada. Alguém tem que acompanhar se a lei foi modificada ou não. E esse tem sido um aspecto que eu vejo em vários sites. A legislação, ela é citada, é dada garantia de que aquele conteúdo está vigendo e não há qualquer informação, nem da fonte, de onde aquela legislação foi retirada, para que o leitor possa conferir se houve alguma alteração posterior, nem é mencionado a data em que houve essa consulta ou em que o texto foi escrito. Então, pode perfeitamente acontecer de agora em 2020, a pessoa ler um texto que foi escrito em 2008 e não se dá conta que a legislação pode ter mudado nesses 12 anos. Às vezes é uma questão de semanas ou de meses, muda um trechinho, um artigo, alguma redação que precisa de algum ajuste e isso acaba levando em erro. Eu entendo perfeitamente a necessidade de produzir conteúdo. Mas você vai concordar comigo que você quer produzir um conteúdo relevante, que não vai induzir em erro quem te lê, senão fica pior. Quando você for citar alguma norma, alguma legislação, verifica se você está consultando a redação em vigor. E como você vai saber disso? Procurando o órgão que emitiu a norma. Por exemplo, se for uma lei federal, o site presidencia.gov.br ou planalto.gov.br tem um campo legislação. Ali você consegue descobrir a redação original da lei e todas as alterações posteriores, porque está marcado no próprio texto aquele tracinho, aquele rachurado, mostrando as redações posteriores, qual foram as leis que alteraram e em que data. Em relação à legislação estadual, o local mais adequado para descobrir qual a redação está vigendo é o site das Assembleias Legislativas. Em alguns casos, também no site do Poder Executivo, do Governo do Estado. Já em relação às cidades, aos municípios, o melhor lugar para procurar é o site do próprio município, porque só as cidades maiores possuem um site específico para a Câmara dos Vereadores. Sem prejuízo de procurar no Legislativo e no Executivo algumas normas que são de setores, por exemplo, vigilância sanitária, meio ambiente, ou alguma norma muito específica, elas podem ser procuradas no próprio órgão emissor. A ideia é sempre tente localizar em quem emitiu, quem publicou aquele ato. Essa é a primeira dica. Não confiar na lei que está sendo dita em qualquer lugar. Confirma a redação no órgão que emitiu a lei
antes de citá-la no conteúdo que você vai produzir. Agora, você pode falar da legislação dentro de um texto ou simplesmente colocá-la de uma forma mais acessível para que o usuário da sua página encontre. O que eu peço, ou pelo menos acredito que seria o mais apropriado, é colocar direto o link para essa página do órgão que emitiu. A Prefeitura, o Governo do Estado, a Assembleia Legislativa ou o site do Governo Federal. É claro que esses links, às vezes de tempos em tempos, mudam. E isso faz com que nem sempre as pessoas queiram colocar o link, prefiram colocar um PDF, por exemplo. Eu já vi site de prefeitura que tinha o print das telas do Planalto em PDF e este print estava desatualizado e ali não constava, por exemplo, a data da consulta, que já daria ideia de que aquela norma estava revogada há mais de 2 anos, para ter uma ideia. E era um site de uma prefeitura, não era um site de uma pessoa particular ou um blog de alguém. Para ver o risco que existe quando se menciona uma legislação sem um cuidado prévio. Se você já fez algum TCC, algum trabalho para a faculdade ou para colégio, você deve se lembrar que a ABNT exige na hora da consulta nos sites que se coloque ali o dia de acesso. E a ideia é exatamente essa, para a pessoa poder perceber que pode estar desatualizado. Um arquivo em PDF, por exemplo, que cite uma lei de 1900 e bolinha, mas que conste que foi atualizado em 2010, o leitor sabe que só precisa verificar se houve alteração de 2010 até o momento da leitura. A primeira dica é verificar sempre se o que você vai citar está vigendo. A segunda dica é colocar junto com o texto a informação de quando você verificou que aquele texto estava vigendo e, de preferência, qual a fonte, de onde você tirou este texto. Não fique preocupado se alguém vai sair do seu site ou do seu blog para entrar numa outra página. É provável que, se for um pesquisador, a pessoa vai fazer isso de qualquer forma. Você só vai estar sendo mais gentil, entregando um conteúdo mais redondo para essa pessoa. E ela vai clicar, vai abrir uma outra aba, não quer dizer que vai fechar ali o seu site, aquele material que você está divulgando. E a terceira dica é mais voltada para quem tem um público leigo, que vai ler a legislação. Porque uma determinada norma de um município não quer dizer, ou melhor, ela não vai ter vigência em relação a outros municípios. E às vezes, um determinado assunto tem uma lei municipal, uma lei estadual e uma lei federal. Então, toda vez que você for citar uma determinada regra, uma determinada norma, coloca um disclaimer ou alguma informação avisando isso para quem for ler. Diga: eu estou escrevendo e dando esta informação com base em tais leis. Pode até colocar no finalzinho, de uma maneira fácil, que a pessoa vai bater o olho e não vai ter que ficar procurando no meio do texto ou no meio da informação. E deixe claro, pode ser que a partir de uma determinada data, ou se você não quiser colocar, para a pessoa não achar que o texto é muito antigo, você só deixa genérico, dizendo: pode ser que outras leis existam além dessas. Nós estamos nos baseando aqui nesta legislação. Essa é uma forma de deixar claro para a pessoa que ela tem que confirmar o conteúdo em algum outro lugar
e de você se isentar de estar falando algo que não tem mais nada a ver. Porque imagina só que desagradável se a pessoa confia em você, lê o seu texto, às vezes replica nas redes sociais e aí descobre, ela e todos os seus amigos, que foram mal informados por você. Se você tiver alguma dúvida, vale a pena conferir. Se for o caso, mostre esse vídeo para quem for te passar o conteúdo ou pede para algum profissional da área conferir a legislação. Essas são as 3 dicas que eu tenho, são dicas iniciais, mas que eu vejo reiteradamente quando eu vou conferir o conteúdo dos sites. E é claro, não adianta nada conferir e não ter alguém atualizando. Como na minha experiência profissional, eu verifico que as pessoas fazem um investimento grande no início do site, do aplicativo ou do blog e depois esquecem que precisam atualizar, eu estou dando essa sugestão. Ou coloca a fonte, ou coloca a data em que consultou, ou deixa muito claro para a pessoa que está lendo que ela precisa confirmar se existe alguma outra legislação além daquela que você está citando, porque você está se baseando apenas naqueles textos ali que estão num cantinho em alguma parte da página do texto. Por hoje era isso, até o próximo vídeo.